Sejam bem-vindos ao Conexão Núcleo VET, nesse ano numa parceria especial com a AgriNews Brasil. Estamos na Poultry Fair, no espaço do Simpósio Brasil Sul de Avicultura. A gente vai entrevistar o Sami Dana, que fez a palestra magistral de abertura do evento. A gente tem o Vitor aqui no estúdio, da Farmabase, que foi a empresa que trouxe o Sami para o evento esse ano. E o Ribas, da Seara, que é diretor na AgriNews, é uma autoridade do setor. Vamos bater um papo. Sami, já vamos direto aqui. Você é economista, comentarista, a sua palestra foi O Futuro Não Espera. Sami, eu queria saber, você apresentou uma leitura ampla do cenário macroeconômico, mas pensando especificamente no setor agroindustrial e mais ainda na avicultura, que é uma cadeia muito sensível ao câmbio e aos custos fixos, qual é hoje o principal desafio para manter a competitividade diante da inflação, juros altos e oscilação cambial? O agro brasileiro vai bem de forma geral, é muito produtivo, tem vantagens competitivas e a avicultura é um dos destaques. O Vitor estava comentando comigo que a gente é o maior exportador de frango do mundo e você não chega nessa posição se você não for muito eficiente em todas as etapas do processo. O câmbio, evidentemente, afeta de um lado, mas ajuda do outro. Se você pensar que vários insumos também são dolarizados, como a própria ração animal, como outros fatores, existe uma determinada trava. Além disso, um câmbio desvalorizado pode ajudar a exportação. Falando um pouco do cenário mundial, a gente está num momento complicado. O Trump fez um tarifaço, mexeu com todos os países, mexeu com o cenário geopolítico, mas nesse sentido o Brasil tem uma vantagem. Por quê? Porque foram aplicadas ao Brasil taxas menores. E na retaliação dos outros países, os Estados Unidos, que é um gigante do agro, também pode sofrer, assim criando um espaço maior para produtos e principalmente commodities brasileiros. Evidentemente, o mundo pode entrar em recessão e se isso acontecer não é bom, mas a tendência com essa guerra comercial é que a gente tenha uma parte maior do bolo. A questão que fica é qual o tamanho do bolo com uma recessão, quão menor ele será, mas proporcionalmente a gente deve ganhar ainda mais espaço. Vitor, quando vocês convidaram o Sami para vir aqui no evento, vocês têm sempre feito esse posicionamento, né, de debates com economistas importantes. Ainda não existia essa questão de tarifaço? Qual que era o foco? Não existia. Na verdade, isso é muito recente. Eu acho que o principal chamariz na ocasião, quando a gente estava falando com o Thiago Morezo, acho que ele partiu muito da premissa da inteligência artificial e como que a gente poderia fazer uso dela em prol da produtividade e criar, na verdade, acho que é impossível falar disso em todas as frentes do que pode vir a ser uma inteligência artificial para todos acho que cada empresa tem que fazer suas reflexões, cada pessoa tem que fazer sua reflexão no seu dia a dia, mas pelo menos criar essa centelha de provocação aí de que é algo que veio para ficar. Eu acho que, aí um comentário meu, Sami, acho que a verdade é que como a gente for discutir o tema da inteligência artificial, acho que ele está sendo muito discutido muitas vezes com viés emocional, muitas vezes. Quem é mandado embora, quem não é. E a verdade é que eu acho que muito da discussão de inteligência artificial, acho que ele vai poder ser mais levado a sério quando deixar de sair dessa crista da onda. Do mesmo jeito que hoje a gente não escolhe o caminho para ir de um lugar para o outro e clica no Waze e não fica perguntando disso. Do mesmo jeito que a gente compra passagem, pede comida, compra ingresso, acha namorado, namorada, tudo pelo celular, ninguém está questionando isso mais. Isso é tão normal. Então, eu acho que na prática, a verdade é que hoje, daqui a pouco, isso vai se tornar mais rotineiro. Então, a provocação partiu disso, não do tarifaço, que gerar essa provocação nas pessoas e como gerar aumento de produtividade a partir da tecnologia. Eu acredito que tem um ponto, que é o medo das pessoas, é um tabu, mas quanto antes as pessoas quebrarem esse tabu e aproveitarem para aprender e aumentar a sua produtividade, melhor.
As tecnologias não se importam se as pessoas têm tabu ou não, elas vão continuar seguindo, assim como tantas já surgiram. E se, por um lado, alguns empregos vão ser ceifados, por outro, vão ser criados outras ocupações. Agora, ignorar a inteligência artificial achando que ignorando ela não tem força é um pouco infantil disso. A inteligência artificial tem que ser usada com critério, tem que ser usada pela empresa como processo. E eu até comentei isso na palestra. Os motivos que levaram o Brasil a ser líder no agro em várias culturas não serão os mesmos dos próximos anos. Então, cabe a cada empresa entender os processos mais avançados e adotá-los de acordo com seus critérios para manter esse protagonismo no agro, na avicultura e em todas as culturas que somos protagonistas. Inclusive, nós estivemos em Atlanta e eu conversava com o Ribas, fiz uma entrevista com ele lá, sobre essa questão mesmo da inteligência artificial, e você fez mesmo um comentário sobre como os Estados Unidos estão à frente nisso, né, Ribas? Como que você vê isso no setor? Pelo meu primeiro, parabéns aí pela abordagem, Obrigado. Sami. E, bom, primeiro que assim, a gente tem... Eu gostei muito da tua abordagem pela ótica de que a gente tem que fazer isso transformar em negócio. Sim. A gente tem que fazer... Eu digo assim, não tem discurso que fique em pé se não mexer o caixa, Exato. se não gerar resultado. E isso eu admiro o americano porque ele é muito prático. Ele coloca o esforço, ele coloca a energia onde dá resultado. E eu acho que a gente ainda está usando de uma maneira infantilizada a Sim. inteligência artificial no Brasil. Né? Então, por isso que eu fiz esse comparativo. Quando você vai olhar as empresas americanas, elas ganham eficiência porque são muito práticas. E a gente não fica criando distrações. Eu acho que a inteligência artificial no Brasil está ganhando uma certa característica de distração, Sim. inclusive, para o empreendedor. Sabe? Sem dúvida, eu acho que parte disso vem da cultura brasileira, mas parte disso vem do despreparo. Eu não vou citar nomes por uma questão de cordialidade e ética, mas eu vi várias palestras de inteligência artificial por pessoas que nunca resolveram um problema de negócio em inteligência artificial. Você ser usuário do Google não significa que você sabe ganhar dinheiro usando o Google. Então, eu acho que é mais ou menos essa distância. E as pessoas estão criando música, criando fotos. Chegou a trend dos bonequinhos, do Ghibli, né, do estúdio Ghibli. Isso é muito divertido. Mas eu tenho dúvida se isso, na última linha, gera negócio. Até porque custa. Alguém está pagando não só o tempo, que é um bem precioso, como também os processadores. Essa conta precisa ser paga. E aí... foi numa Até das porque tu cria uma infra por trás disso, né? Programou. umas perguntas finais que eu respondi foi justamente sobre isso. Assim, a gente tem que ter um foco, a gente tem que mexer o ponteiro, e a IA ficou um negócio muito abstrato, sabe? Eu acho que você pode quebrar em... São modelos preditivos, são algoritmos de reconhecimento de imagem, são soluções de otimização logística. Eu acho que tem que ter problemas mais concisos. Começa de coisas mais simples, Exato. depois vai para problemas mais complexos. Não, mesmo coisas muito Excel, por exemplo. Eu sou um usuário de Excel, usei a vida toda, mas hoje Excel já perde um pouco a função porque você tem métodos muito mais rápidos, mais eficientes. O próprio BI, que é uma evolução do Excel, Power BI ou outros, já é uma coisa que não tem mais necessidade. Você não precisa ficar clicando. Você já consegue ter uma inteligência para te mandar os dados de acordo com a sua necessidade ou de acordo com o pedido. E aí a minha dica para quem está ouvindo é assim, pegue um problema, pode ser simples, e solucione ele usando o IA, mas solucione de cabo a rabo, assim, mapeando, que isso eu acho que é um aprendizado e, obviamente, quando você soluciona usando uma tecnologia, ele tem um grande potencial de escalabilidade. Claro. Né? E aí que está a beleza do negócio, porque se você for usar uma tecnologia brutal para um único problema que não é recursivo, obviamente ele vai ser uma solução muito cara.
Perfeito. Posso fazer uma pergunta para o Sami? Claro, claro. Mas eu queria sair do tema inteligência artificial. Queria voltar na primeira parte da tua abordagem. Tu falou uma coisa sensacional. Economia não pode ter ideologia. Não tem ideologia na economia. A economia tem conceito, né? E você trouxe dois muito apurados. E quando a gente olha, eu quero trazer um pouco para dentro da nossa visão de Brasil agora. Você é um empreendedor, você é um economista, você é um comentarista de economia. Eu queria que tu trouxesse um pouco a tua visão. Nós vamos ter 2 anos de governo à frente aí, que vão ser muito determinantes, até por tudo que está acontecendo a nível mundial, do quanto que papel que a gente quer ocupar de fato a nível mundial. Eu sempre digo o seguinte, Sam, a gente pode ser protagonista ou o grande protagonista na produção de alimentos no mundo. Mas eu gosto de uma frase do Roberto Freire lá de trás, né? Que o Brasil não perde oportunidades de perder oportunidades. Aonde que eu queria chegar na minha pergunta? O que tu acha que deveria ser, na tua visão de empreendedor e de comentarista, o que deveriam ser as pautas urgentes? Tu falou hoje lá de educação, tu falou nós temos um problema tributário, nós temos um problema de segurança jurídica no Brasil, nós temos vários problemas, tem um problema logístico no Brasil, nós temos vários, mas o que deveria ser a pauta 1, a pauta 2, a pauta 3, que a gente deveria abandonar essa agenda da eleição, que já acabou e a gente parece que não sai dela, e realmente fazer o país convergir para 1, 2 ou 3 pautas que realmente nos coloquem numa direção melhor. Porque eu sempre digo que tem 2 eixos para você acertar um país, a direção e a velocidade. Primeiro tem que acertar a direção, depois tu acerta a velocidade. Me parece que a gente está querendo acertar a velocidade, mas não sabe a direção ainda. Isso me deixa muito angustiado com um país que poderia estar vivendo um momento muito melhor. E eu não estou falando de bandeira ideológica, pode ser alguma, de que partido que está no poder, ou que partido que está no poder. Mas o que tu acha que deveriam ser as pautas 1, 2, 3 para a gente convergir e pensar em dias melhores para fazer o que tu falou? Vamos pegar o primeiro capítulo da economia, vamos gerar riqueza para depois a gente poder distribuir riqueza. Nesse sentido de gerar riqueza, tem 2 fatores que eu acho fundamentais. O primeiro é você ter uma educação forte. A educação forte é a pessoa sair do ensino médio, às vezes até do ensino fundamental, com poucas habilidades, mas bem cobertas. Raciocínio lógico e quantitativo e habilidade de comunicação. Você conseguir se comunicar, você conseguir entender de forma eficiente. Sabendo isso, eu acho que você consegue trabalhar em vários cargos, ainda que você não faça faculdade. E o segundo ponto são as instituições. Quando o empreendedor olha para o país e vê juros altos, vê inflação, vê insegurança jurídica, isso é transformado em risco. E risco precisa ser remunerado. Então, nenhum empreendedor vai entrar no Brasil para ganhar a mesma coisa que ele ganharia na Dinamarca, na Suécia, isso. A gente precisa pagar mais quem tem mais risco. E, nesse sentido, eu acho que a reforma tributária é algo que foi feito, mas ficou a desejar. Eu acho que ainda tem muitos puxadinhos e a gente nem sabe se vai funcionar, porque meio que saiu da pauta. E a gente está no risco de viver 2 regimes tributários ao mesmo tempo, né? Que seria mais complexo e seria péssimo. E, por último, eu elencaria o Estado que faz lambança, assim, né? Em vez de cuidar, todo político, independentemente de partido, gosta de aumentar a popularidade. E quase sempre o aumento da popularidade passa por uma injeção de dinheiro de imediato que vai custar muito caro no médio e no longo prazo. E a sociedade vai pagar. Ou vai pagar com impostos novos, ou vai pagar com alíquotas mais altas de impostos já existentes, ou vai pagar com inflação. E é justamente isso que está acontecendo. Estão criando impostos, estão aumentando alíquotas e está tendo inflação. Porque a inflação não deixa de ser um imposto. Seu salário, para cada R$1.000 que você ganhava, você conseguia comprar X. Agora, com os mesmos R$1.000, você compra bem menos que X. Então, é uma maneira de imposto. A inflação é imposto. Enquanto a gente não entender que não existe um atalho, não existe uma canetada, não existe uma mágica, a gente está fadado a patinar. Mas, mesmo assim, eu acredito no Brasil. Acho que se a gente tivesse um governo melhor, ou governos melhores, para não falar só de um, a gente poderia prosperar mais rapidamente.
Como não tem, a gente vai mais lentamente, mas não deixa de ser um país com oportunidades. A gente tem mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem uma dimensão continental, que vale para várias culturas, a gente tem vários fatores positivos, naturais, a gente tem uma vocação, tem muita tecnologia no agro, por exemplo, e não deixa de ter 2 trilhões de dólares no PIB. Esse dinheiro está passando aí, todo ano estão sendo gerados 2 trilhões de dólares. Então, ainda que seja com uma parte, não é insignificante, não dá para desprezar. É por isso que nenhuma empresa multinacional despreza o Brasil como mercado, mesmo sabendo os problemas que temos e enfrentamos. Ribas, obrigada por estar aqui conosco. Para a gente fechar, respeitando o tempo que a gente combinou, passamos um pouquinho. Sami, para fechar, se você tivesse hoje diante de um grupo de jovens produtores que estão começando no agro, qual seria o conselho mais direto sobre como se preparar para esse futuro que, como você disse, não espera? Eu fiz minha carreira estudando métodos quantitativos, uma carreira acadêmica, estudei muita programação, e eu diria que esse é um bom caminho. Mas os programadores vão ser substituídos. Talvez sejam, mas quando você consegue aprender determinadas coisas, isso te dá um arcabouço para aplicar em outras. É muito inocente você achar que exatamente o que você aprendeu na faculdade vai ser aplicado diretamente. Por isso que a gente estuda várias coisas e aprende uma maneira de pensar eficiente. Então, não dá para você em 2 anos ou em 4 anos aprender tudo que é necessário para uma carreira. Mas talvez você possa aprender algumas maneiras de pensar, de alinhar raciocínios, e isso sim é muito amplo. Então, as coisas mais objetivas que você aprende na faculdade são as de menor valor. E as coisas menos objetivas são as que você vai carregar para a vida toda, como a maneira de abordar um problema, como uma estratégia de escrever uma solução, porque isso vai valer para você orientar uma IA, orientar uma equipe, ou até responder um conselho administrativo, caso você seja presidente de uma empresa. Ou até fazer um prompt para a inteligência artificial, né? Obrigada, Ribas. Muito obrigada, Vitor, Sami. Não esqueçam de se inscrever no canal para continuar acompanhando as notícias do setor. Obrigada.